Entrevista de Rogério Ceni após ter se sagrado pentacampeão da Copa do Nordeste e teve o tradicional banho. Vamos ver como é que foi? Confere aí. Para mim, eu falo para sempre para os jogadores que títulos, quando você chega a uma final, né, finais são tão especiais e independente da circunstância, situação ou qual competição, é tão raro, né, se você analisar o número de campeonatos que existe, você conseguir chegar numa final. Então, eu acho que vencer fica para a história do clube. Eu acho que um ano com título estadual e Copa do Nordeste, como foi 2001, a última vez, eu acho que é especial. Acho que quarta-feira, se eu não me engano, eu completo 2 anos aqui. Terça? E fico contente. Acho que traz confiança pra gente também, para um jogo também importante de Copa do Brasil na quarta-feira. E fica marcado, registrado para a história, o Bahia se tornar o primeiro clube do Nordeste a conquistar 5 vezes a competição. Acho que também é especial para o torcedor, ver o torcedor feliz, 48 mil e poucos pagantes hoje aqui, né, também, festa para o torcedor alegre, contente, e eu acho que, lógico que a final foram 2 placares mais elásticos, mas eu acho que as quartas e a semi foram extremamente pesadas contra 2 clubes tradicionalíssimos e que se encontram na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, logicamente, eu acho que também pelo primeiro resultado, ficou um jogo mais acessível, mais fácil, mas muito contente e fico feliz de deixar também, junto com os atletas e tudo, o nome na história do Bahia. Ceni, você falou sobre a última vez que o Bahia ter conquistado 2 títulos na mesma temporada, foi em 2001. O comandante daquela dobradinha, era o Evaristo de Macedo. A gente já trouxe ao longo dos últimos 2 anos, comparativos entre você e o Evaristo de Macedo. Você tem conquistado muita coisa que o Evaristo já conquistou no comando do Bahia, mas tudo isso em uma única passagem. Por isso eu volto a te fazer aquela pergunta que a gente fez lá há alguns meses no Globo Esporte. Você acredita tá caminhando para ser o maior técnico da história do Bahia? Não, primeiro eu acho que o Evaristo é uma figura especial, não só como treinador, como personagem de uma maneira em geral, com um vínculo fantástico com o Bahia. E eu espero que ele seja para sempre o melhor treinador, o maior treinador do Bahia. Independente disso, acho que é uma figura especial. Foi um atleta excepcional, né? Um jogador de futebol excepcional, uma figura humana também, caricato, uma figura, né, alegre sempre, né, extrovertida sempre, e que vai estar para sempre. É um ídolo para a gente também, um cara que todos nós somos fãs, e eu acho que para sempre ele vai estar eternizado aí como o grande cara da história do Bahia. Eu fico feliz por isso, de ser comparado ou tocado no nome cada vez que é citado, já me deixa extremamente orgulhoso. E hoje, no segundo tempo, você resolveu colocar o Danilo Fernandes em campo. Queria saber como era que estava planejado isso e o que é que representa, o que é que você pode falar para o torcedor que representou aquela atitude com o Danilo hoje. Não, o Danilo é um cara fantástico. Eu sei que ele já caminha para a fase final da carreira dele, né? Foi muito importante, a gente tem que destacar o Danilo no final do ano passado, né? No momento de instabilidade que nós vivíamos, ele assumiu a posição num jogo importantíssimo, né, contra o Atlético Goianiense, e nós conseguimos essa vaga que propiciou ao torcedor do Bahia resgatar noites de Libertadores, que são tão especiais e que a gente espera poder, num próximo ano, entregar novamente, né? E claro que eu espero que o Danilo continue ainda por muito tempo. Eu espero que aqui, se não for aqui, em outro lugar, ainda jogando. Mas eu acho que era um dia especial, um momento especial por tudo que ele viveu. O jogador com mais tempo de casa, que o jogador com mais tempo tá aqui no Bahia. É uma figura fantástica todos os dias, que agrega positivamente no ambiente e trabalha muito todos os dias. Sempre tem um viés positivo. No momento que um ou outro reclama do treinamento, alguma coisa, ele incentiva tudo. Então, eu acho que era uma maneira de retribuir tudo que ele faz, né, pelo clube, pela gente, por toda a história que ele viveu aqui. Era o momento dele estar presente nesse instante de conquista. Só fala como foi a ideia, porque ele disse que soube só durante o jogo. Não, eu falei para ele mesmo durante o jogo, eu tinha isso na minha cabeça, né? Mas eu tinha preocupação com os que estavam em campo também, por parte de desgaste físico. Acho que como o jogo ficou um pouco mais tranquilo, deu para alguns sustentarem esse jogo até o final. E ele também daí teve a oportunidade de entrar. Eu já botei logo antes que alguém ameaçasse sentir a perna, alguma coisa, e eu não conseguiria colocá-lo, né?
Então, fico feliz que ele tenha terminado o jogo e se sentido mais uma vez importante como ele é para a história do clube. Boa noite, Rogério. Você falou que o time teve a vida, digamos assim, um pouco menos com dificuldade por conta justamente... Ai, Deus, que água gelada da porra. Acordou. Nessa idade fica doente, já esse que é o problema. Ai. Eu me perdi onde eu estava, desculpa. Eu estava começando a pergunta, Rogério. Você falava que o resultado aqui, o jogo, tornou-se um pouco menos difícil por conta do resultado lá. Mas o time aqui também poderia ter tomado uma outra atitude com relação a estar acomodado pelo placar construído. E aí, qual foi a orientação? Partiu de você que o time tivesse essa intensidade toda? E outra coisa, o encaixe do Sidney para essa partida de hoje. Como é que você avalia? Bom, foi uma das únicas coisas que eu pedi para eles, que eles respeitassem e levassem a sério o jogo. E eles o fizeram, acho que desde o começo. Acho que o placar mostra isso de fato. E inclusive no intervalo, eu disse taticamente não tinha muito ajuste a fazer, a não ser o Rezende subir um pouquinho mais alto para receber essa primeira bola para poder conduzir. Mas de resto eu só pedia para eles o respeito e destacar o Confiança nos 2 jogos. Foi um time extremamente leal e jogadores acho que se esforçaram ao máximo para levar o nome do estado de Sergipe e do Confiança até a final da competição. Sobre o Sidney, nós temos o Nico um pouco cansado, nós temos o Caio que está quase voltando, talvez segunda-feira talvez já possa treinar com a gente, mas nós precisávamos poupar um pouco o Nico estava cansado do último jogo, então apareceu a oportunidade para o Sidney, tive que tirá-lo do jogo de ontem, né, do Sub-20, mas eu senti um pouquinho de cãibra, acho que um pouco a parte psicológica, mental, né, de jogar um jogo numa final, assim, meio que de última hora. Mas eu acho que ele foi bem os primeiros toques, tentou devolver bola, trabalhar com segurança, depois já tentou uma inversão de jogo que saiu errada no começo, depois fez uma boa. É um menino muito competitivo que, coincidentemente, esteve com a gente em Manchester já na primeira pré-temporada, acho que tinha 16, não sei qual a idade dele naquele momento. E talvez ele receba menos oportunidades até que outros, porque nós temos Caio Alexandre, Nico, Rezende, então fica mais difícil para ele jogar, né? Enquanto outros jogadores têm mais minutos do que ele. Mas hoje eu acho que é um presente para ele que ele vai guardar para sempre, jogar num jogo, né, uma partida decisiva de Copa do Nordeste, sagrar campeão.